Estamos de volta para este último episódio, para esta última aula desta série sobre o livro de Apocalipse. É verdade que a última não é a menos importante, certamente, eu diria também a mais esperada. Temos mais uma vez connosco o pastor e teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo. É um prazer estar contigo e com os telespectadores. Não querendo já ser desmancha-prazeres, pergunto-te então, qual foi o sumário que trouxeste para nós hoje? Bem, depois de terminado o Armagedom e uma vez realizadas as bodas do Cordeiro, Deus irá recriar a terra, de modo que esta sirva de lugar de habitação eterno para os salvos de todos os tempos. Este é o sumário para hoje. Que bendita esperança, não é? É verdade. Vamos ver então essa esperança refletida na Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 5, e diz: "E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis." Paulo, é verdade que há um reforço aqui neste texto bíblico, não é? Ou seja, Sim. Deus faz uma revelação a João, mas diz ao João: escreve, fica ciente que o que eu te digo é mesmo verdade, portanto, tem confiança absoluta naquilo que te digo. Eu diria que João se calhar estaria muito incrédulo para haver um reforço por parte de Deus. Mas vamos então a este assunto de uma forma concreta, neste capítulo 19 de Apocalipse, é referida a ceia do Cordeiro. Começa por falar sobre as bodas do Cordeiro. Eu começava por aí. Como é que interpretamos estas bodas, esta ceia? Vamos ver o texto. Tem Apocalipse 19, 6 a 9, e diz assim: "E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus." Portanto, há aqui as ceias das bodas do Cordeiro, ou seja, as ceias do casamento, a ceia do casamento do Cordeiro com a sua noiva, o povo de Deus. E, portanto, esta ceia ilustra a esperada união entre Cristo e o seu povo, o seu povo de todos os tempos. Nós sabemos que Jesus veio à Terra há 2000 anos atrás para convidar-nos para a ceia das bodas que terão lugar após o seu casamento com a sua noiva, que é representada pela Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículos 9 e 10, diz-nos isso claramente. Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, com quem ele se vai casar. E o povo de Deus de todas as épocas é convidado para estas bodas, tal como diz Apocalipse 19, 9, que nós lemos. Realmente é verdade que nós sabemos que depois da sua morte expiatória e da sua ascensão ao céu, Jesus voltou para a casa do Pai, para o céu, para preparar um lugar para o seu povo, que são os convidados ao seu casamento. Ele diz isso, por exemplo, em João 14, versículos 1 a 3, em que vai preparar lugar. Uma grande promessa. É a grande promessa, é uma das grandes promessas da Bíblia, de facto. E, portanto, Jesus prometeu que iria preparar lugar para os seus fiéis discípulos, e ele vai cumprir. Mas quando é que ele vai cumprir? Vai cumprir no momento da segunda vinda, em que virá buscar então os convidados para as bodas, a ter lugar nesse momento com a esposa. E esses convidados para as bodas somos nós. És tu, sou eu, são os nossos telespectadores, são todos os seres humanos que aceitarem o convite de Cristo e aceitarem Cristo como seu Salvador. Depois é interessante ver que o texto diz que a esposa está vestida de linho fino, puro e resplandecente. E que esse linho fino, puro e resplandecente representa, simboliza as justiças dos santos. O que é que são as justiças dos santos? São as ações boas, justas, santas, praticadas pelos crentes em Cristo, não pelo seu próprio poder, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus, e, portanto, são resultado da união dos santos com Cristo, da união mística, da união espiritual entre Cristo e os seus santos, os crentes e discípulos de Jesus. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar do conceito de justificação pela fé. É quando nós somos justificados pela fé em Cristo e somos imbuídos do Espírito para que cresçamos na santificação pela fé, que nós podemos produzir estas justiças dos santos que são representadas
pelo linho finíssimo, puro e resplandecente que envolve, que cobre, que veste a noiva de Cristo, que é a Nova Jerusalém. Terminamos também com estes últimos capítulos do livro do Apocalipse, também com o fecho, o términos do Armagedon, Armagedon. Falámos sobre ele na última escola bíblica. O que é que isto significa? Como é que vai terminar o Armagedon? Olha, vamos ler o texto e depois eu irei fazer um breve comentário. O texto é em Apocalipse 19, versículos 11 a 16, e diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos a descrição, em termos simbólicos, da segunda vinda de Jesus. Portanto, ele é este testemunha fiel e verdadeiro, ele é a palavra de Deus, é da boca dele que sai uma espada aguda com que ele ferirá as nações, e, portanto, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, temos aqui a descrição da segunda vinda de Jesus, que é o culminar da Batalha do Armagedon, que nós tivemos a oportunidade de estudar numa lição anterior neste programa Escola Bíblica. Portanto, ele é este momento de segunda vinda, de culminar do Armagedon, é também o culminar das vitórias de Jesus sobre Satanás. Jesus venceu Satanás nos céus, como diz Apocalipse 12, 7 a 9. Jesus venceu Satanás no deserto, como diz Mateus 4, 1 a 11. Referindo-se claramente às tentações. Exatamente. Não é? Jesus venceu Satanás na cruz, como nos diz João 19, 30, quando Jesus diz Tetelestai, está consumado. Portanto, o plano da salvação estava consumado, ele tinha alcançado a vitória na cruz. E Jesus vai vencer Satanás quando voltar a esta terra pela segunda vez, para resgatar o seu povo. Portanto, esse é o sinal claro de como terminará o Armagedon. Mas Apocalipse 19, 17 a 21 dá mais alguns pormenores e seria bom nós lermos. E diz assim: E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram das suas carnes. Portanto, há aqui uma descrição que é simbólica, mas que também tem leves de realidade. A descrição de uma batalha final em que de um lado está a besta, portanto a opositora de Deus, com os seus exércitos e os exércitos dos reis da terra. Portanto, todos os reis da terra se vão estar unidos, como nós vimos no programa sobre o Armagedon, no combate contra Cristo. E, portanto, vemos a destruição destes exércitos e destes poderosos da terra às mãos, ou talvez eu diria à boca, porque a espada sai da boca de Jesus, pelo poder de Jesus. É uma imagem sugestiva, é uma imagem interessante, e realmente é uma imagem que, ao descrever o culminar do Armagedon, a segunda vinda de Jesus, é de alguma maneira paralela à descrição que Paulo faz dessa segunda vinda também, em 2 Tessalonicenses 1, versículos 8 a 10, que nós não vamos ler, mas que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores podem consultar. Eu tenho de fazer esta pergunta até porque a resposta tem sido muito controversa, eu diria, de fraco entendimento, e não é porque a Bíblia não é muito clara, mas não tenha alguma clarividência neste assunto, mas muitas pessoas confundem este milénio, há muitas teorias erradas. O que é que significa? Como é que podemos entender este milénio? Sim, o milénio, para já, vem da palavra millennium, em latim, que significa
1000 anos. Quando é que estes 1000 anos começam? Começam com toda a certeza com a segunda vinda de Jesus. Portanto, com o regresso de Jesus a esta terra. Jesus, como vimos ainda há bocado na descrição do Apocalipse 19, vai destruir não só os exércitos que lhe se vão opor, mas todos os seres vivos do planeta. Portanto, vai haver um caos global. Portanto, estamos a falar claramente que este milénio é um acontecimento posterior a esse. À segunda vinda, exatamente. Começa com a segunda vinda. Quando Jesus resgata os salvos de todas as épocas para levá-los para o céu com ele, e destrói os ímpios que estavam vivos no planeta Terra, e portanto o planeta fica sem vida humana e fica completamente destruído. E apenas entregas a Satanás, não é? Exatamente. E é nessa circunstância que Satanás e os seus anjos são acorrentados, como diz o texto sobre o milénio de Apocalipse 20. Mas são acorrentados porquê? Acorrentados de uma forma literal? O que é que isso quer dizer? São acorrentados simbolicamente pelas circunstâncias em que eles se encontram. Dado que eles já não têm ninguém a quem tentar, ninguém a quem perseguir, ninguém a quem desviar da adoração a Deus, eles estão reduzidos a estarem consigo mesmos, presos na terra, não podendo sair da terra, destruída, e estão, portanto, aprisionados naquela terra. A terra estará em estado caótico. O termo que é utilizado, tanto em Apocalipse como na versão dos 70 da Septuaginta, é abyssos, ou abussos, para ser mais correto. E abussos significa o abismo, mas é a tradução do termo hebraico terrom, que é usado no Antigo Testamento, nomeadamente em Gênesis 1, versículo 2, para descrever a forma da terra, a terra como se encontrava antes de Deus ter começado a criação da vida na terra. Estava sem forma e vazia. Exatamente, porque, e é mesmo usado o termo terrom, abismo, para se referir à terra nessa circunstância. Portanto, o que significa que Satanás está no abismo, ou seja, está na terra desolada, sem forma e vazia, destruída pela segunda vinda de Jesus, e estará nessa prisão durante 1000 anos, exatamente 1000 anos. É um tempo que ele vai ter que usar para pensar nas consequências da sua rebelião contra Deus e pensar também no que será o seu destino final às mãos de um Deus justo e santo. Entretanto, os remidos foram salvos, foram resgatados por Deus, tanto os que estavam vivos, os salvos vivos, como os que estavam mortos e ressuscitaram para a segunda vinda de Jesus, e portanto serão levados com Jesus para o céu. O texto de Apocalipse 20 não é muito claro sobre isso, mas quando nós vemos Apocalipse 17, versículos 9 a 17, que fala dos 144 mil que estão no céu, e quando nós vemos Apocalipse 19, versículo 1 a 10, que fala das bodas de cordeiro, que já vemos ainda há pouco, que são celebradas no céu, nós percebemos que os remidos durante o milénio vão estar no céu. E vão participar no juízo que decorrerá no céu. Seria bom talvez ler Apocalipse 20, versículos 4 a 6, que diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Mas portanto, aqui nós não vemos de uma forma direta que há uma função dos santos em julgar, não é? Eventualmente precisamos de mais apoio, como, por exemplo, recorrendo a Paulo, sim, que nos dá mais algumas indicações para isto, não é? Paulo declara exatamente que os santos irão julgar o mundo e os anjos caídos. Está lá em 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3. Aqui, se nós juntarmos estes dois textos... Aqui há um julgamento. Depois Paulo dizendo-nos que serão os santos, chegamos a uma conclusão óbvia de que será o que está a acontecer durante esse milénio. Isso mesmo. Embora seja claro também aqui dito que este julgamento ocorrerá depois do milénio, dos 1000 anos. E estas pessoas que se assentam nos tronos, a quem foi dado o poder de julgar, são as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, não adoraram a besta, etc, etc. Portanto, são as almas dos justos. São aqui dados alguns exemplos concretos de mártires, mas aplica-se a todos os justos. Portanto, estes são eles que recebem o poder de julgar. Mas podemos dizer que essa aplicação no final dos milénios, ou seja, essa questão do julgamento no final dos 1000 anos, estamos a falar depois da sua aplicação, não é? Ou seja, sim, durante esse período de tempo, eu diria, os santos, juntamente com Jesus, estarão a fazer esse juízo, sim, e depois a sua aplicação
aplicação É vai no fim do milénio. imediatamente a seguir ao milénio. Exatamente. Este juízo é um juízo de confirmação de pena, em que os justos de todos os tempos têm acesso aos registros da história humana e pessoal de toda a gente e que podem verificar, por exemplo, se o meu pai não estiver no céu, porque é que ele não está, porque é que ele não foi salvo, etc. Há N exemplos possíveis. Ou seja, aí é um momento ainda de alguma angústia. Sim. Para os santos que estão no céu. Mas no final do milénio todas as questões dos salvos terão sido esclarecidas, respondidas pela sua investigação dos registros, e o povo de Deus confirma que as acusações de Satanás contra Deus, que Deus é um Deus egoísta, que quer ser servido mas não quer servir, que é injusto com as suas escrituras, todas essas acusações vão ser reveladas como infundadas e falsas por este juízo investigativo. Perdão, não é o juízo investigativo clássico, mas é um juízo que há uma investigação se a pena que Deus vai aplicar é justa ou não é justa. No final do milénio dá-se a libertação de Satanás. Porquê? Porque Deus ressuscita os ímpios que estavam mortos de todos os tempos e Satanás tem novamente pessoas a quem tentar e a quem desviar e a quem enganar. E, portanto, estes ímpios são ressuscitados para serem julgados e justiçados, e então é que se dá o ataque de Gog e Magog, segundo Apocalipse 20, à Cidade Santa, que está baseado em Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, mas não vamos entrar por aí. Estamos mesmo a terminar, mas ainda teremos tempo para falar um pouquinho sobre a nova terra, a nova Jerusalém. Sim. Portanto, após a resolução do problema do pecado, ou seja, no fim do plano da salvação, a terra será recriada. A biosfera, a parte viva da terra, e a litosfera, a parte de pedra da terra, será recriada para servir de morada à humanidade redimida. E há aqui um regresso ao plano original de Deus. Portanto, Deus retoma o seu plano original quando concebeu a terra para a habitação da humanidade santa e pura. Aí está a promessa que lemos, não é? Eis que faço novas todas as coisas. Exatamente. Depois, Apocalipse 21 diz-nos que haverá um novo céu e uma nova terra. A terra já vimos porque é que é nova. O céu é o seguinte, há três sentidos de céu no pensamento hebreu. Pode ser a atmosfera, que nós chamamos o céu dos pássaros, pode ser o universo, o céu das estrelas, ou o lugar da morada de Deus. Neste caso, fala da atmosfera. Portanto, o céu que vai ser renovado é a atmosfera, juntamente com a terra. O termo que é utilizado no grego, kainos, novo, os novos céus e a nova terra, kainos significa novo na qualidade, não significa novo no tempo. Portanto, para ser novo no tempo seria a palavra grega neos. Mas é novo na qualidade. Portanto, vai ser renovado, vai ser requalificado. A terra vai ser requalificada para ser a habitação de Deus. E realmente Pedro, na sua epístola, segunda epístola, capítulo 3, versículos 12 e 13, diz que a terra será purificada pelo fogo e então haverá novos céus e nova terra. Aliás, encontramos paralelismo no batismo, não é? Que nos faz novas criaturas. Exatamente. É interessante ver que o apóstolo João diz em Apocalipse 21 que não há mar na nova terra. Porquê? Porque havia um simbolismo na cultura hebraica do mar como sendo o símbolo das forças do mal opostas a Deus, contrapostas a Deus. Portanto, quando ele diz que não há mar, ele quer dizer que o mar não existe, não só no sentido físico, mas também no sentido metafórico, em que as forças do mal deixaram de existir e não há nada que se oponha a Deus, já não há mal. Também tem um sentido existencial para João, porque lembra-te que João estava preso na ilha de Patmos, que era uma pequena ilha rochosa no meio do Mediterrâneo. Não havia mais separação. Não havia separação entre ele e os seus entes queridos e a Igreja, portanto, é também esse o sentido. Sabemos por Apocalipse 21:4 que a morte e o sofrimento serão erradicados, não haverá nada disso na nova terra, e que a capital da nova terra será a Nova Jerusalém, que será também a capital do universo. Esta capital tem uma muralha de 144 côvados, ou seja, a muralha tem 64 metros. Não é claro se é em altura ou se é em largura, mas é possível que seja em altura, portanto é uma muralha muito, muito alta. Representa o quê? A segurança absoluta da cidade e daqueles que vivem nela. A muralha tem 12 portas, 4 de cada lado, o que significa o acesso universal à cidade de todos os crentes, de todos os que vêm das 4 direções do mundo, como diz Lucas 13, 29, em que Jesus diz que virão os salvos do norte e do sul, do oeste e do oeste e sentar-se-ão à mesa nas bodas do Cordeiro. A cidade tem 12 mil estádios, ou seja, 2.200 quilómetros, tanto de largura como de comprimento, como de altura, o que é extraordinário. Sabe aqui uma referência a um cubo perfeito. É um cubo perfeito. E também ao lugar santíssimo no santuário. Não é? Exatamente. Antecipaste-me, sim. O lugar santíssimo do Templo de Jerusalém era um cubo perfeito. Podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20. E, portanto, a Nova Jerusalém é um cubo perfeito porque é a habitação sagrada de Deus e dos seus remidos por toda a eternidade. E depois,
como cereja no topo do bolo. Nós temos no centro da cidade da Nova Jerusalém a árvore da vida e o rio da água da vida. O rio da água da vida corre do trono de Deus. Não sabemos se tem efeitos salutíferos especiais, mas a árvore da vida é o fruto que nos dá a imortalidade. Provavelmente terá algum fitoquímico especial que nos confere o prolongamento da vida e da juventude. E, portanto, todos nós, salvos... Gênesis, não é? Sim, é a árvore que estava em Gênesis, exatamente. E, portanto, nós todos vamos poder participar desse fruto e podemos viver assim eternamente. E o meu desejo é que todos nós, eu, tu e os nossos telespectadores, nós possamos estar lá, porque se estivermos é bom sinal, é sinal que fomos vitoriosos no grande conflito contra o mal e que aceitámos Jesus como nosso Salvador. Bem, tu já terminaste já fazendo a aplicação prática da aula de hoje. Resta-me então os últimos segundinhos para lhe dizer que efetivamente terminamos esta série sobre Apocalipse. Ela vai ficar disponível para poder ouvir e ver as vezes todas que quiser e assim não perder nada daquilo que fomos fazendo ao longo destas semanas, mas também desde já convidá-la para assistir à nova série. Vimos ao longo desta série que agora realizámos como Satanás fará tudo aquilo para tentar prejudicar a mulher, a sua igreja, todos aqueles que são fiéis, mas sabemos que a igreja é constituída por famílias e estas famílias muitas vezes são a base do ataque de Satanás. A próxima série é uma série desafiante que vai desafiá-lo a si e à sua família para um encontro especial com Deus. Ela terá como título Tempos de Família, onde vamos analisar os ritmos da sociedade de hoje e como muitas vezes gerimos a nossa família, também se a nossa família é ou não uma família de fé, enfim, é um desafio para si e para toda a sua família, porque queremos estar certamente um dia aqui nesta Cidade Santa. Quero mais uma vez agradecer por ter estado desse lado e os votos que possa ficar na companhia de Deus.